Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin, é claro. E hoje o nosso papo vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre se as empresas vão sugar Bitcoin do mercado. Vocês já vão entender o porquê desse tema. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. A gente está há 6 anos, desde 2019, educando e criando conteúdo sobre Bitcoin. E além desse podcast aqui que você está acompanhando, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no nosso Instagram, através dos nossos artigos no blog e também através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Acessa lá para você conhecer. Carol, então quer dizer que nós vamos falar de Michael Saylor de novo nesse episódio. Mais um podcast com Saylor. Sob outra ótica, né? Porque o Michael Saylor tá meio que liderando um movimento que é esse que a gente vai... que é o assunto de hoje. Então, podem existir milhares de Saylors daqui para frente. Eu acho que esse é o ponto de abertura desse podcast. É inevitável, porque só se fala de Michael Saylor, né? Eu acho que até o final do ano aí só vai se falar de Michael Saylor e o ano que vem também, dependendo dos resultados dessa estratégia que ele está adotando. Então o Saylor, ele vai, o Saylor da MicroStrategy, né? Ele vai no dia 10 de dezembro participar de uma reunião na Microsoft, e ele vai fazer uma apresentação. Ele divulgou essa apresentação de 3 minutos, que é um tapa na cara de informação, Carol. E é sobre essa apresentação que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio, porque eu acredito que tem muita gente que não viu esses 3 minutos de apresentação. E, Carol, tu preparou, então, uma análise detalhada dessa apresentação, é isso? Na verdade, é uma tecla SAP, porque acho que agora quando a galera for ver a apresentação... vai observar como são muitos slides. Em 3 minutos, geralmente as pessoas, enfim, criam uma apresentação de 10 slides, 3, 5 slides. Não, tem muitos, acho que são 34 slides. E a cada frase de efeito que o Saylor fala, muda o slide. Então, quase não dá para absorver a quantidade de informação que tem em cada um deles. E aí, quando eu vi essa apresentação, eu pensei, nossa, é muito rica e vale congelar em cada uma dessas telas e explicar o que o Saylor está querendo dizer com aquela frase de efeito, que tem muitas camadas de informação visuais e auditivas nessa apresentação dele. E eu não sei se é exatamente essa apresentação que ele vai fazer lá para a Microsoft no dia, que agora é dia 10, mas é engraçado ele ter publicado antes, então possivelmente ele vai ter uma outra abordagem no dia, né? Ele não vai se repetir com algo que ele já publicou livremente, assim, nas redes sociais, direcionado à Microsoft. Possivelmente os acionistas e o conselho já assistiu. Quer comentar alguma coisa? Quero. Vamos só recapitular, Carol. Por que o Michael Saylor está indo lá na Microsoft? Dá até um trava-língua, né? 3 tigres tristes. Microsoft, MicroStrategy. Por que ele está indo lá nessa reunião a fazer essa apresentação para o conselho da Microsoft? Bom, ele está indo a pedido dos acionistas. Em novembro, os acionistas da Microsoft pediram para inserir Bitcoin nos caixas da empresa. E o conselho da Microsoft sinalizou que era contra, que é um ativo muito arriscado, volátil e que, enfim, eles não eram a favor de inserir nos caixas da empresa. E aí os acionistas, tendo essa resposta do conselho, pediram para que o Michael Saylor desse uma palavrinha de 3 minutos no encontro, no conselho que vai ter, né, no encontro do conselho agora dia 10. Então, o Michael Saylor, ele vai a pedido de alguns acionistas que têm interesse que a Microsoft insira Bitcoin nos seus caixas. E uma das justificativas no pedido dos acionistas é: olha a performance da MicroStrategy, como é que o Saylor está fazendo, olha quanto valorizou, olha todos os argumentos e, enfim, usando o caso MicroStrategy como uma referência e um exemplo, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com o assunto de hoje, que é como o Saylor, através dessa apresentação, ele faz uma apresentação não só para a Microsoft, mas para qualquer empresa. E é nítido isso, fica muito claro. E fica nítido como as empresas, os CEOs, os gestores do mundo todo estão olhando para isso e vão replicar essa estratégia, querendo ou não. Então, é direcionada à Microsoft, mas ao mesmo tempo serve para qualquer empresa essa apresentação. Claro, dada a proporção e a escala, o faturamento e tudo mais, mas os argumentos são os mesmos. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida.
Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o ARABITCOIN Podcast. Vamos ver então o vídeo e começar a comentar ele take a take, em cada parte. Carol, o que tu acha? Bora. Me lembra que depois eu tenho um comentário sobre a Microsoft. A queda que teve agora recentemente de preço. Então, vou mostrar a apresentação do Saylor, mas se eu me esquecer, me relembra, tá? Ok, bora lá então. Vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí? Sim. Então, o Saylor divulgou no Twitter dele essa apresentação. E logo abaixo tem aqui os slides, para quem quiser depois baixar, acompanhar e ver por conta própria. E essa apresentação também está no YouTube. Então, é só entrar lá no Twitter do Michael Saylor. Ou eu vou deixar aqui embaixo também o link desses links todos para quem quiser assistir. Então, eu vou congelando, tá, Cacá? Eu vou deixar ele falar a frase dele e vou congelando. A gente vai indo tela a tela, tá? Porque tu vai ver o quão rápido é a apresentação dele. Pô, até porque tá em inglês, né? Então a gente vai ter que traduzir aqui. Tá. Microsoft can't afford to miss the next technology wave. Viu? Já trocou. Ele fala que como que a galera que assistiu essa apresentação vai entender? É muito rápido. Eu não consegui nem entender o que é isso, o que era o primeiro slide, já terminou, já passou pro próximo. Então, é uma apresentação atropelamento. O Saylor tratorou, tá? Então, vamos botar em slow motion aqui para que fique clara a mensagem dele. Então, ele fala que, tipo, e ele só lê a parte de cima, né? Microsoft não pode perder a próxima onda tecnológica. E ele coloca várias ondas que já aconteceram e que estão acontecendo, né? Agora, a primeira é o computador pessoal, ou seja, a Microsoft participou dessa primeira onda de tecnologia do passado, do aumento em escala da posse por computadores caseiros, né? Depois foi interfaces gráficas para os usuários. A terceira foi internet, computação mobile de celular. A quinta foi computação na nuvem. Sexta, inteligência artificial. E ele chama a sétima onda de digital capital, que ele trata o Bitcoin como propriedade digital e capital digital, né? Então ele coloca Bitcoin dentro de várias categorias. Uma delas é digital capital. Next technology wave. Eu vou deixar ele falar, depois eu sigo, tá? Bitcoin is that wave. E Bitcoin é essa onda. E aí ele justifica isso mostrando a posição do Bitcoin aqui em 7º lugar em captação de mercado global e a Microsoft em 4º lugar. E ele coloca aqui, Bitcoin é a próxima onda, ele tem 2 trilhões de força, né? Mas é o 7º em captação de mercado. Mas ele é o que cresce mais rápido, é o mais popular, mais interessante, mais digital, mais útil e mais global. Ou seja, não duvidem que Bitcoin vai engolir todas as próximas empresas que estão acima dele. Ele tá dando a entender isso. Ele vai construir essa linha de raciocínio. E além disso, ele compara o crescimento anual médio, né, do Bitcoin com a Microsoft. Então, ele coloca 18% de crescimento anual, enquanto o Bitcoin, na média, é 62%. E aqui, ele está comparando com o KGR do Bitcoin, né, que tem sido, em média, ao longo dos 15 anos, em torno de 60%. E, enfim, o Saylor também já falou que Bitcoin tende a crescer pelo menos 20% ao longo do tempo, mas aqui ele coloca o KGR que ele tem feito até então. And Bitcoin is that wave. Bitcoin represents the greatest digital transformation of the 21st century. Ele fala aqui que o Bitcoin representa a maior transformação digital do século XXI e a transformação de capital, e Bitcoin é capital digital.
Frase de efeito. It represents digital capital. The global wealth is distributed across assets that provide utility and others that preserve capital. E nessa frase foram 2 slides, né? Então, o primeiro slide, ele fala sobre que a riqueza global é distribuída através de uma variedade grande de ativos, e aqui ele compara Bitcoin com 2 trilhões de capitalização de mercado, né, de riqueza nele, acumulada em Bitcoin, enquanto o ouro tem 16 trilhões, a arte 18 trilhões, carros 6 trilhões, equities, ações 115 trilhões, imóveis, real estate, 330 trilhões, bonds, 300 trilhões, que são os títulos de governos, e dinheiro, liquidez, 120 trilhões, totalizando 900 trilhões de dólares distribuídos em vários ativos, né? Então, comparando o Bitcoin é muito pequeno ainda em comparação a outras classes de ativos. The global wealth is distributed across. Aí ele segue e fala que esses ativos provêm utilidade e preservam capital. Então, são as 2 funções desses ativos, né? E que 450 trilhões desses ativos é usado como utilidade, né? Para resolver um problema do mundo. E metade, né? 450 trilhões é store value, é reserva de valor, é para a galera preservar valor ao longo do tempo. Então, ele faz uma divisória em todos os ativos que existem no mundo e os 2 propósitos principais das pessoas comprarem esses ativos. Assets that provide utility and others that preserve capital. Quer falar alguma coisa? Não, tô acompanhando. Tá. Vamos em frente. Como eu não tô te vendo, eu não sei se a respiração foi tua ou do Sailor. Tá. Estamos ouvindo a respiração do Sailor. Tá, vou seguir aqui. But risk is destroying trillions of dollars of that capital every single year. E aí, mais uma frase de efeito. Ele fala que os fatores de risco, que risco está destruindo 10 trilhões de dólares em capital por ano. Ele fala através de regulação, impostos, competição, abstenção, economia, caos político e o crime diluem o capital. Então, enfim, impostos no geral, impostos de propriedade, impostos sobre ganhos de capital, impostos sobre renda, sobre vendas, controle de preços, transferências, acidentes, seguros, regulação, competição, moeda, recessão, expropriação, guerra, crime, política, discriminação, o clima, catástrofes, incompetência. Então, tudo quanto é tipo de coisa que pode acontecer, especialmente incompetência de reguladores. E aqui ele bate muito, porque até as 2 listas têm a ver com isso, né? Com a incompetência em gerenciar o dinheiro das pessoas, seja através de impostos que são mal alocados, ou até mesmo através de expropriação. E aqui eu acho que ele está falando de inflação, né? Quando governos imprimem dinheiro e expropriam o valor das pessoas, expropriam o valor do capital. E ele trata o capital como a palavra aqui ao longo de toda a apresentação, né? E o capital como... ele não trata Bitcoin como dinheiro, mas como capital. E eu vi ele falar sobre isso numa entrevista com Lex Fridman, que o Sailor ele não considera... Ai, peraí. Tirei aqui. Um segundo. Aqui. Que o Sailor não considera Bitcoin dinheiro. Ele considera Bitcoin propriedade. Então, olha como ele tem cuidado aqui em não usar o termo dinheiro, mas ele usa capital, ao invés de tratar Bitcoin como dinheiro. E eu acho que ele faz isso propositalmente para não bater de frente com reguladores, tá? Mas acho que isso é outro papo. Vou seguir aqui. Is destroying trillions of dollars of that capital every single year. And investors are turning to digital capital in the form of Bitcoin in order to avoid that risk. Então ele está falando que existe um risco gigante, macro, inclusive em todos os países, de sofrerem todos esses riscos, né, de perderem capital, de serem diluídos, destruídos, roubados e expropriados, e que as pessoas, empresários, estão usando Bitcoin para fugir desses riscos. E olha como ele coloca Bitcoin na posição ali de reserva de valor, não pegando ali o valor que está em ativos, né, como utilidade para resolver questões do mundo, mas principalmente para preservar capital, preservar poder de compra, preservar valor ao longo do tempo. Digital capital is economically and technically superior to physical capital. Ele faz outra afirmação forte. Capital digital é economicamente e tecnologicamente superior ao dinheiro físico, ao capital físico. Olha como ele não fala dinheiro, ele fala capital físico. O Bitcoin oferece benefícios como ter um prédio
sem todas as responsabilidades e os problemas que tem um imóvel, né? Um ativo imóvel. Então, ele fala que Bitcoin não tem impostos, pelo menos em possuir Bitcoin, né? Tu não, por ser um hodler, tu não paga imposto, só quando tu vende. Não tem condicionamento na frente, não tem fluxo de pessoas, não tem inquilinos, não tem delitos, né? Tortos, ou seja, prédio... Alguém, sei lá, destrói um pilar, bate na parede e tem que reconstruir. Então, é capital digital. Então, não tem nenhuma avaria, né, no Bitcoin em si. Não tem um prefeito ali, um zelador. Não tem problemas com o clima que pode, sei lá, quebrar as janelas. Ou um terremoto que pode comprometer a estrutura do prédio. Não tem corrosão. Não tem um regulador ali cobrando, por exemplo, impostos. Ou regulando onde tu pode ou não construir o prédio. Na verdade, ele é invisível, indestrutível, imortal, teletransportável, programável, divisível, é volátil, fungível e configurável. Então, ele trata Bitcoin como um imóvel digital, sabe? Sem todos os problemas, em tese que até então não se via como um problema, porque estava atrelado ao mundo analógico, mas é como ter um imóvel digital sem ter os problemas do mundo analógico, dos imóveis do mundo analógico real, né? Do mundo físico. To physical capital. And it represents a revolutionary advance in capital preservation. E ele fala que isso é uma evolução na preservação de capital. Então, ele compara com ativos de consumo, como barcos e carros, ativos tradicionais, como, enfim, casas, ouro, bonds, terra, terreno. E ele trata Bitcoin como um ativo digital. E conforme a gente foi evoluindo como sociedade, como o consumo foi evoluindo, a gente foi indo na direção do capital digital, né? Que nos ajuda a salvar, poupar, né, para preservar capital muito mais do que quando a gente só consumia através dos capitais físicos, né, dos ativos físicos. E aqui entra as moedas, o dinheiro, ali como falei antes, carros, barcos e ativos com propriedades inferiores. Preservation. The asset class itself is growing from trillions to hundreds of trillions of dollars. E aqui ele já começa a projetar que Bitcoin está crescendo muito, que ele tende a crescer de 2 trilhões de dólares em valor de mercado para 200 trilhões de dólares em 21 anos. Ele projeta que nos próximos 21 anos o Bitcoin vai atingir 280 trilhões de dólares. E que em 2045, o que ele fala ali em cima, aquela informação, 2045, o total de valor em ativos vai ser de 4 trilhões? Não. 4 mil trilhões, isso dá 4 quatrilhões de dólares. Nossa, eu nem sei falar esses números, porque é fora da minha realidade, esses trilhões aí. Não, claro que a gente não consegue nem imaginar o quanto é isso. Eu posso depois pegar tem uma maquetezinha que nos ajuda a visualizar o quanto é 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão e 4 trilhões, e assim, ó, uma escala inimaginável. Até porque Fiat vai derreter eternamente, então a gente vai ter que se acostumar com essas novas escalas, né, Cacá? Bom, mas enfim. Aí ele compara Bitcoin com a projeção de outras classes de ativos. Então ele projeta aqui tudo, não só Bitcoin, né? Então ele está projetando aqui que Bitcoin vai crescer 140 vezes o tamanho que ele tem hoje e possivelmente engolir, olha aqui, ó, a posição do ouro como principal reserva de valor. Quando se fala de propriedades monetárias, né, ou de capital, como ele está falando ao longo dessa apresentação. Trillions of dollars, and it is backed by digital power, along with political and economic power. Ele fala que Bitcoin é protegido e está evoluindo, e ele é protegido por poder digital, político, econômico. Então, ele está misturando vários conceitos, né? Quando ele fala poder digital, ele está falando de toda a energia e todo o processo de mineração, todo o crescimento em poder computacional que Bitcoin teve nos últimos 15 anos. Hoje, Bitcoin é a rede com mais poder computacional do mundo e é mais potente que os 500 supercomputadores do mundo todos juntos. Ele é 500 vezes mais potente que todos esses computadores juntos. Aqui, a capacidade de energia, né, que ele puxa a cada bloco que ele está minerando, é a quantidade de usuários. Engraçado que o senhor agora está começando a tratar como cripto, isso me levanta alguns alertas, né? Não é a primeira vez que eu vejo ele falar de cripto. Quanto a isso, eu
também me soa esquisito, né? Porque a gente sabe que até então o Michael Saylor é um Bitcoiner convicto. Mas se a gente for pensar que ele está indo em empresas onde a galera não é Bitcoin only, não está entendendo as diferenças de Bitcoin e cripto, talvez ele esteja indo pelo caminho do cripto para se fazer entender. Pode ser. Nessa outra entrevista do Lex Fridman, ele fala muito sobre que ele não acredita que os protocolos cripto vão se desenvolver, porque eles são todos securities, são empresas, como a gente já falou inúmeras vezes, mas que ele acha que quem vai desenvolver são as próprias empresas reguladas que vão assumir o papel de gerar utilidade através de protocolos apoiados em Bitcoin, e esse sim vai ser o mercado cripto do futuro, pelas empresas, entende? Então, eu acho que ele está ensaiando isso, porque ele trata muito também de criptodólares, ou seja, stablecoins, que no futuro devem crescer tanto quanto o Bitcoin. Isso que ele falou nessa entrevista com o Lex Fridman. Então, eu acho que ele está já posicionando essa palavra cripto de forma diferente, tá? Mas não sei. Vamos acompanhar para ver como é que ele vai desdobrar isso aqui que ele está posicionando agora. Então, ele fala que existem mais de 400 milhões de rodas de Bitcoin e 800 bilhões investidos. E que ele trata isso como poder político e econômico, né? Então, muitas pessoas que tendem a pressionar e a estimular que as empresas tenham Bitcoin e elas mesmas vão ter Bitcoin, isso se transforma num poder econômico. Isso também faz conexão lá com o livro do Jason Lowery, que até a gente vai gravar um podcast explicando o que a galera falou, já pediu, né? O soft war com o Bitcoin pode ser usado como um instrumento geopolítico, inclusive com poderio militar. Mas, enfim, acho que isso não tem a ver com essa apresentação. Mas existem pequenas citações para quem está conseguindo enxergar a big picture, né? Tudo que o Saylor está colocando numa apresentação só. Economic power. It makes sense for Microsoft to be powered by digital capital. E faz sentido para a Microsoft ser apoiada ou impulsionada por capital digital. Agora ele começa o apelo à Microsoft. Bitcoin's the best asset you can own. Bitcoin é o melhor ativo que você pode ter. E aí o que ele fala é isso, mas o que está escrito na tela é Bitcoin é o melhor ativo com melhor performance e descorrelacionado de qualquer coisa que uma empresa pode ter nos seus caixas, no seu balance sheet. Ou seja, é o melhor ativo e as empresas podem ter esse ativo que não está correlacionado com nada que elas temem que podem ser um risco. Asset you can own. The numbers speak for themselves. Os números falam por si mesmos. E não dá tempo de ver os números. Sim. Então ele coloca aqui, ele sinaliza a Microsoft, o quanto ela cresceu, performance anualizada nos últimos 4 anos. Então ele compara aqui da Microsoft cresceu 18%, enquanto o Bitcoin cresceu em média 62% por ano nesses últimos 4 anos, né? Desde 2020, desde agosto de 2020. Aí não bota aqui a Microsoft, acho que ele vai botar no próximo, peraí. Numbers speak for themselves. It makes a lot more sense to buy Bitcoin than to buy your own stock back or to hold Bitcoin rather than holding bonds. E aí, esse slide ele é um tapa na cara muito grande. Ele fala que faz muito mais sentido você comprar Bitcoin do que recomprar as suas próprias ações. É uma prática bem comum em bolsa, né, em empresas que emitem ações, recomprarem suas próprias ações de tempos em tempos. E ele fala que vale muito mais a pena comprar Bitcoin do que comprar bonds. E ele compara aqui com a Microsoft, na verdade ele traça uma linha aqui, até a gente ficou quebrando a cabeça aqui, né, Cacá, para descobrir com o que ele estava comparando esse slide, mas a Cacá achou aqui super bem, olhos de águia, é o apelido dela aqui na área Bitcoin, gente, por causa disso, ela encontrou onde que estava aqui a nota de rodapé, que ele compara aqui com o S&P 500, né, essa baseline, essa linha aqui, é o quanto as principais ações americanas cresceram e valorizaram, e o quanto outros ativos valorizaram ou não em relação ao S&P. Então, comparado ao S&P, Bitcoin tem valorizado em média anualmente nos últimos 4 anos 48%, enquanto a Microsoft valorizou 4%, e nos últimos 10 anos teve valorização negativa de menos 97%, e depois ele compara também com bonds aqui, ó, que os bonds em relação ao S&P perderam valor, menos 19%, e nos últimos 10 anos, menos 99,7%. E ele coloca ali, Bitcoin é vital
E os bonds é que são tóxicos, os títulos de governos, né? Porque olha que destruiu totalmente capital. E antes tem uma frase bem interessante que ele coloca aqui, que Bitcoin tem ultrapassado a performance da Microsoft anual em 10 vezes. E ele, enfim, ele crava que vale muito mais a pena, de fato, vocês comprarem Bitcoin e ficarem recomprando as ações de vocês para tentarem aumentar o valor delas, quando isso, na verdade, não faz nem cosquinha. Vocês estão sendo diluídos de qualquer forma. Back or to hold Bitcoin rather than holding bonds. If you're going to outperform, you're going to need Bitcoin. E se você quer performar melhor que outros ativos, você vai ter que comprar Bitcoin. E aí o slide fala, o Bitcoin tem uma performance superior e que uma performance superior precisa de Bitcoin, que é capital digital. Ele compara aqui a performance da MicroStrategy, que comprou Bitcoin, né, que comprou o capital digital, em comparação às Magnificent Seven, que são as principais empresas da bolsa agora, né? E que têm entregado maior valorização, ou seja, se tu pega o índice S&P, são essas empresas que estão puxando o índice para cima, porque todo o resto das outras empresas não estão conseguindo ter uma performance positiva, ou muito boa, ou nada comparado com essas empresas aqui. Então, o MicroStrategy valorizou de agosto de 2020 até agora 3.045%, a empresa do Saylor, e ele compara aqui com a Microsoft, que valorizou 103% nesse mesmo período. Nem a Nvidia, que foi uma das principais ações aí nos últimos tempos, conseguiu bater a MicroStrategy nesse slide. O Saylor, enfim, está intuindo, não, está dizendo, né, dizendo sem dizer, está sugerindo que foi justamente por colocar Bitcoin nos caixas que ele conseguiu ter essa performance. Quer falar alguma coisa? Não, ia dizer que ele não está nem sugerindo, né? Ele está, assim, mostrando números na cara da galera da Microsoft. Se isso aqui, vocês não entenderem esses dados, esse gráfico aqui, então, de nada adiantou, né, a apresentação dele, porque mais didático que isso é impossível. Sim, e por que ele lançou antes essa apresentação, né? Para que a galera conseguisse digerir isso antes da reunião. Olha como ele foi também bem astuto nesse sentido, né? Se ele apresentasse tudo isso no dia da reunião, a galera não ia ter como digerir. Ia ficar meio tonta, tipo, não sei, o conselho, né? Agora, com isso aqui, poxa, eles não querem, então, que a Microsoft tenha crescimento. Isso é bizarro quanto é um acionista de uma empresa. Tu quer que ela cresça, né? Mas, enfim, vou seguir aqui que a apresentação não terminou. Bitcoin. And those bonds are undermining your options market and your equity liquidity. Então, ele mostra aqui que as ações da Microsoft e as opções são anêmicas e estão deteriorando. Ele não fala isso, mas está escrito no slide. A Microsoft está destruindo as suas opções de mercado e rastejando, né, tacando para baixo as suas ações como reserva de valor com a sua estratégia de tesouro atual. Então, ele compara aqui, de novo, a MicroStrategy com a Microsoft, os juros sobre opções abertas, né? MicroStrategy 124% e a Microsoft 3%, uma diferença de 98%, menos 98% para a Microsoft. Então, está perdendo, né? Está deteriorando, está anêmico, como ele fala. E em negociação diária, em volume das ações, então, a MicroStrategy teve 22,8 dólares, eu acredito que aqui é bilhões, e a Microsoft teve 9,7 bilhões. É um crescimento de 27,7%, enquanto 0,3% da Microsoft, menos 99%. Então, ele mostra aqui como... Ele mostrou nos últimos 5 dias, né? Também ele pegou ali os dias que estava bombando as negociações de MicroStrategy. Mas, enfim. Sabe que tudo isso me levou a pensar? A gente está aqui exatamente em 1 minuto e 24 de 3 minutos e 20 que tem essa apresentação. E realmente, tem muitos dados aqui. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Carol? Se esse vídeo, essa apresentação, ela foi disponibilizada na internet. Se eu sou uma investidora da Microsoft, se eu tô lá peguei meu dinheiro lá e taquei ele na Microsoft, eu ia olhar isso aqui e ia repensar, tipo, porque o Saylor, ele dá uma destrinchada na Microsoft e diz assim, caras, se vocês não fizerem alguma coisa, se vocês não olharem para essa estratégia que eu estou fazendo aqui, olha só que desastre que está a performance de vocês. E eu, como investidora, olhando essa apresentação, já que ela está disponível, isso ia me dar um clique assim, tipo, caramba, realmente, eu estou com dinheiro na Microsoft, estou perdendo grana. Sim, mas ao mesmo tempo,
isso dá margem para que eles ajam, né? Exato. Então, se a MicroStrategy teve essa valorização, imagina uma Microsoft com o impacto global que tem, o quanto também não pode ter. Então, eu acho que as pessoas não vão sair vendendo Microsoft, mas a partir dessa reunião, algum movimento pode acontecer. Tanto de tipo, poxa, eu não vou ter mais ações dessa empresa que, enfim, tá querendo se afundar. Exato, Inclusive, isso aí. Inclusive, o antigo CEO... o cara famoso. Bill Gates. Ele atacava Bitcoin. Ele só não tá atacando agora porque ele tá fora, não tá mais na Microsoft, mas seguiu atacando o Bitcoin. Então, Bitcoin nunca passou assim a ser cogitado pela Microsoft. Vamos ver, agora é a primeira vez. Se eles de fato comprarem, é uma grande chancela para o Bitcoin. Isso já iria acontecer de qualquer forma, mas é o significado da adoção. Mas, ao mesmo tempo, se eles não comprarem, também mostra o quanto eles ignoraram todas essas informações. Mas vou seguir aqui no Saylor, então, depois a gente debate. Liquidity. Luckily, you have an alternative. Que sorte que vocês têm uma alternativa. É isso que ele fala, e está escrito aqui, em 2024, o Bitcoin surgiu e tem crescido como um ativo institucional, e agora é uma alternativa viável a títulos de governos, bonds, para corporações públicas. Ou seja, ele deve ter visto os caixas da Microsoft, eu não lembro se vai ter algum slide aqui na frente sobre isso, mas deve estar cheio de bonds, tudo derretendo de valor. E ele está atacando justamente porque acumular título de governo, que é um cubo de gelo que perde em performance, ao invés de comprar Bitcoin, que não depende de político nenhum, não depende de reguladores que mudam de ideia o tempo todo, que é muito mais arriscado do que ter um ativo apoiado em energia, como ele falou antes, né? Que é um código criptográfico que é digital, verificável, transparente, enfim. Alternative. Public support for Bitcoin is surging. Ele fala que o apoio público a Bitcoin está crescendo muito. Então, ele está mostrando aqui os ETFs, países, empresas privadas, empresas públicas, excluindo mineradores, e empresas de mineração, né? Então, aqui, todo mundo que tem Bitcoin, a quantidade 264 bilhões, e a porcentagem, né? 13%. Imagino que aqui que é 13% do supply, talvez, botando todo mundo junto. Public support for Bitcoin is surging, as is political support. Assim como o apoio político. Então, aqui ele faz uma rápida citação ao governo americano, querendo tratar Bitcoin como uma reserva estratégica, e ele escreveu isso, a Casa Branca apoia Bitcoin, o Senado apoia Bitcoin, a Casa apoia Bitcoin, Wall Street apoia Bitcoin, Donald Trump, J.D. Vance, RFK, então todos que recentemente declararam apoio a Bitcoin, inclusive Elon Musk, que tem Bitcoin nos caixas da Tesla, né? As is political support. As is support for the U.S. Bitcoin Strategic Reserve. Ali a senadora Cynthia Lummis, com a proposta dela, Bitcoin como uma reserva estratégica, com papel na mão, quando isso foi anunciado lá na Bitcoin Conference esse ano, em julho. Bitcoin Strategic Reserve. As is Wall Street support. O apoio de Wall Street, obviamente, Larry Fink, BlackRock. E agora ele vai falar do Donald Trump, falando never sell your Bitcoin. And the President of the United States says... Never sell your Bitcoin. Nunca venda o seu Bitcoin, né? Então ele faz a citação ali ao Trump. That's why we're entering year one of the crypto renaissance. E é por isso que a gente está entrando no ano 1 da renascença cripto. Então olha como ele traz de volta, ele está cravando, ele está martelando em cripto de novo. É o ano 1. O que esperar em 2025? A Wall Street vai adotar os ETFs, uma contabilidade melhor, né, pelo valor real do Bitcoin. Bitcoin no gabinete de governo do presidente. Mais de 250 pessoas no Congresso, né, pró-cripto. Uma reserva estratégica de Bitcoin, que seja aprovada aquele projeto de lei. O fim da guerra cripto, ou seja, toda a perseguição da SEC que foi feita recentemente, uma regulação para ativos digitais e empresas no padrão Bitcoin. Crypto renaissance. And you have a choice to make. E vocês, a Microsoft, tem uma escolha a fazer. Cling to the past or embrace the future. E aí ele mostra os dois cenários, né? Ficar no passado
E aí tem uma frase explicando melhor isso, que é seguir uma estratégia convencional apoiada em treasury bonds, ou seja, títulos de governos, recompras de ações e dividendos, ficar nesse ciclo, ou abraçar o futuro. É uma estratégia inovadora, uma estratégia financeira inovadora apoiada em Bitcoin como um ativo digital, um ativo de capital digital. It's the future. Divest billions of dollars and slow your growth rate. Invest billions of dollars and accelerate your growth rate. Mais uma escolha entre caminhos, ou eles escolhem a regressão, ou seja, voltar para o passado, desinvestir 100 bilhões anualmente em perdas, né? Por causa de toda aquela deterioração que ele já mostrou antes. Aumentar o risco para investidores. Então, de novo, aquele conceito de Bitcoin dando mais estabilidade, que a gente falou no podcast anterior, ao contrário do sistema financeiro, que aumenta risco. Então, ele está fazendo esse paralelo. E crescimento mais lento, né? Crescimento quase que inexistente. Ou escolher o progresso. Então, investir 100 bilhões anualmente, reduzir o risco para os investidores e acelerar crescimento. Growth rate. You've surrendered hundreds of billions of dollars of capital over the past 5 years. Ó, agora ele está jogando aqui na cara o que a Microsoft fez. A Microsoft se rendeu, né? Entregou, deixou perder valor, deixou ser liquidado 200 bilhões de dólares em capital nos últimos 5 anos. Essa frase foi a que ele falou, mas a informação que está aqui tá o quanto eles entregaram em dividendos e o quanto foi em recompras das próprias ações. Então aqui 15 bilhões em dividendos em 2020, 17 em 2021, 19 em 2022, 20 bilhões em 2023 e esse ano a estimativa é 16 bilhões em recompras de ações, 26 bilhões em 2020, 29 bilhões em 2021, 28 bilhões em 2022 e 20 bilhões em 2023 e 12 bilhões esse ano, juntando com a estimativa de mais 10 bilhões aí no último trimestre desse ano. 5 years. And you've just amplified the risks that your own shareholders face. E ele fala que fazer exatamente isso, recomprar as ações e entregar dividendos, na verdade, amplifica os fatores de risco para a Microsoft. E tem uma lista aqui de fatores de risco. Aumenta a competição, segurança cibernéticas, necessidade de compliance com regulação, direito de propriedade intelectual, enfim, uma lista aqui de coisas que acontecem porque tu está entregando valor, né? Deixando esse valor ser drenado pelo ralo, ao invés de tu conservar melhor valor através de Bitcoin. Shareholders face. If you want to escape that vicious cycle, you're going to need an asset without counterparty risk. E ele fala que se tu não quer sofrer esses riscos e não quer ser drenado, Bitcoin é a melhor forma de escapar desse ciclo vicioso. E ele fala que Bitcoin é uma commodity, não é uma companhia. Por isso que ele ajuda a evitar todo esse desperdício de capital, né? Ele trata como tá deixando ser drenado, diluído, roubado. You need an asset without counterparty. Isso porque Bitcoin não tem um risco de contraparte, né? De competidores, de países, de corporações, de creditors, de credores, culturas ou moedas. O que isso quer dizer? Bitcoin não tem nenhuma outra cripto que compita com o Bitcoin. Não tem como recriar Bitcoin. Todas as outras criptos são, na verdade, securities, são empresas. E é por isso que ele trata como a revolução cripto, porque quem vai liderar, quem vai competir entre si são as empresas cripto. E por isso que ele insere MicroStrategy ali. Porque elas vão competir entre si para gerar utilidade e não para recriar o Bitcoin. Né? Então, quando tu coloca Bitcoin nos seus caixas, tu está colocando algo que não tem quem compita com ele. Não tem um país que emita Bitcoin. Bitcoin não é de país nenhum. Não existe uma corporação que mande no Bitcoin. Não tem foundation, não tem criador, não tem CEO, não tem equipe de marketing, não tem uma estrutura hierárquica de empresa. Não tem credores, né? Não tem ninguém que investiu no Bitcoin antes dele começar. Pelo contrário, ele começou valendo zero e pegou valor naturalmente, de forma orgânica, e descentralizou dessa forma. Não tem risco cultural, ou seja, Bitcoin não é de país nenhum, de novo, então não tem questões entre, por exemplo, agora China e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, então questões de geopolítica e diferenças culturais que podem implicar em riscos econômicos. E não é uma moeda, né? Não é uma moeda como o dinheiro fiat, mas aí entra os interesses do Saylor em não chamar Bitcoin de dinheiro, mas chamar de capital digital.
risk. What if you could buy a $100 billion company growing faster than Microsoft for 1 times revenue? Aí ele começa a dar nos dedos, é uma sequência. E se você pudesse comprar 100 bilhões de dólares numa companhia que cresce 60% por ano com uma vez a sua receita? E se essa companhia fosse mais lucrativa que a sua, você compraria? Revenue. What if you could keep doing it every single year? E se você fizesse isso todos os anos, para sempre? Bitcoin é universal, perpétuo e lucrativo. E é um ótimo parceiro para merger partner, né? Para integrar, juntar com a estratégia da empresa. Year. It's time for Microsoft to evaluate its Bitcoin strategic options. Então, ele fala que é hora da Microsoft avaliar as suas opções como uma estratégia de Bitcoin. Options. We've created an open source model. You can plug in your own assumptions. E ele fala que a Microsoft pode fazer já existe um modelo open source que eles podem se plugar a MicroStrategy. Eles já têm um modelo macro que é aberto, né? Eles podem pegar esse modelo e customizar e adaptar as necessidades da Microsoft, todo esse forecast, né? Essa previsão, essa antecipação que o Saylor já fez nessa planilha, que se chama Bitcoin 24. Até quem está no grupo dos alunos, a gente já fez um pente fino nessa planilha, disponibilizou e fez o que eu estou fazendo aqui agora com essa apresentação, também com essa planilha do Saylor. Quem está no Starter é só acessar lá, mas ele mostrando todas as previsões a nível de indivíduo, de empresa, de país, como que eles podem lidar com o Bitcoin, né, e adequar as suas necessidades. Então tá pronto, tá aberto. You can plug in your own assumptions. E aí, quando ele fala you can plug in your own assumptions, ou seja, você pode adaptar as suas necessidades. Então ele coloca aqui os dados da própria Microsoft, né? É uma empresa de 3 trilhões de valor e 26 vezes o EBITDA dela e tudo mais, tem 27 bilhões em dinheiro nos caixas, então tudo que tem de dados que poderia ser plugado a essa estratégia, 70 bilhões em fluxo de caixa crescendo a um padrão de 10% anualmente, 30% de receita de dividendos e 40% para recompras das próprias ações. Então, o preço da Microsoft agora está 420 dólares por ação e ela pode crescer mais ou menos 30% o valor da ação por ano se ela começar a comprar Bitcoin. Então, é o que pode aumentar pelo menos no valor por ação da Microsoft. De acordo com o base case, né? Ou seja, se Bitcoin valorizar o base case lá da estratégia open source Bitcoin 24 que ele mostrou no slide anterior. Nessa planilha de projeções, ele tem o bear case, o base case e o bull case. Então, seria a projeção moderada, não a mais otimista, nem a mais pessimista, mas a média. You can convert your cash flows and your dividends and your buybacks and your debt into Bitcoin. Ele fala que eles podem converter o tesouro da empresa, o fluxo de caixa, os dividendos, o valor que iria para a recompra das próprias ações, as dívidas, qualquer um desses eles poderiam converter em Bitcoin e, de acordo com cada uma das estratégias que está lá, botar um pouquinho só de Bitcoin, botar bastante em Bitcoin, converter, né, até ali os dividendos em Bitcoin, ou podem assumir a postura Double Maxi, que nem recompra ações, compra tudo em Bitcoin, ou Triple Maxi, que se endivida, se alavanca para comprar Bitcoin, que é o que o Saylor está fazendo, né? Ele está colocando que a estrutura capital da Microsoft ela vai se fortalecer e acelerar, convertendo USD, o fluxo de caixa em dólar, em Bitcoin. Into Bitcoin. If you do that, you'll add hundreds of dollars to the stock price. Se eles fizerem isso, eles podem adicionar centenas de dólares ao preço da ação. E aí ele projeta, né? O preço da ação da Microsoft, o aumento dela se eles seguirem a estratégia Bitcoin. Bitcoin tem o potencial de contribuir para uma elevação do preço da ação de 155 dólares para 584 por ação, enquanto reduz o risco dos acionistas. Então, agora, partindo do valor atual, se fosse 0, né, poderia aumentar 155 dólares na estratégia
com o mínimo de Bitcoin, 362 com a estratégia de sendo maxi de Bitcoin, double maxi 477 e triple maxi 584 dólares por ação, se eles, enfim, converterem tudo e se alavancarem para comprar Bitcoin através da Microsoft. Tá metendo fomo, né? Dollars to the stock price. You can create trillions of dollars of enterprise value. E agora ele compara com o preço o market cap da empresa, não mais o preço por ação. Então ele coloca que vocês podem adicionar trilhões de dólares adotando a estratégia Bitcoin, né? Microsoft pode criar entre 1 trilhão a 4,9 trilhões em valor para os acionistas através do Bitcoin. Então ele parte do zero, status quo agora. Eles podem aumentar 1 trilhão de dólares em market cap, na estratégia botando o mínimo em Bitcoin, 2,5 trilhões maxi, 4,2 trilhões double maxi e 4,9 trilhões triple maxi, que é se eles, enfim, adotarem a estratégia do Saylor, se alavancando para comprar Bitcoin. Value. You can strip away risk from your shareholders. Você pode eliminar o risco para os seus acionistas. Então, ele coloca o Bitcoin, ele diminui o risco da empresa como um todo. Microsoft está atualmente alavancada para aumentar a expectativa de receita, de valorização, mas num nível extremamente não saudável. Então, ele está falando que agora eles estão com expectativas muito altas de crescimento, mas que provavelmente não vão ser atendidas, com 5% de ativos, mas que se eles adotarem a estratégia Bitcoin, eles conseguem reduzir o risco e ter uma estratégia mais saudável e ter muito mais crescimento através de ativos e menos de expectativa em cima da própria empresa. And you can prosper on the Bitcoin standard. E vocês podem prosperar no padrão Bitcoin. Então, ele compara aqui o valor que está em risco agora, em cada uma dessas estratégias, né? 95% do valor da empresa está em risco, mas se eles adotarem a estratégia Bitcoin, eles podem reduzir muito o risco da empresa até 2034. É muito interessante que ele inverte a lógica do risco, né? Porque hoje boa parte do mercado tradicional vê o Bitcoin como ativo de risco por conta da sua volatilidade, porque é muito novo, tem só 15, 16 anos agora, né? Então, até então, esse era o discurso. E olha como ele inverte a lógica, mostrando por A mais B, né? Aqui com esses dados, que na verdade é o contrário. Na verdade, o risco é não ter Bitcoin, e como com o Bitcoin diminui os riscos para os acionistas, diminui o risco da empresa. Sim, isso é muito o que a gente gravou no último podcast, né, Cacá? Do cara que trabalha com empréstimos no setor imobiliário, ele dizendo que quando ele fornece o empréstimo, a estratégia dele, do fundo dele, é comprar Bitcoin para compensar o risco de inadimplência do cliente. Então, aqui estão os dados, né? Como o Bitcoin, ele começa a ser visto agora como um redutor de risco. É uma inversão tão grande que a maioria nem entendeu isso. Ainda aqui no Brasil, muito menos. E lá fora, o Saylor está começando a explicar isso. Mas para quem está aberto e está querendo entender, né? Para quem quer proteger patrimônio. Quem não está aberto vai ficar porque vai ver o cubo de gelo do seu patrimônio, da sua empresa, das suas moedas, dos seus ativos fiat, dos seus bons, dos seus títulos, derreter de qualquer forma. Mas é muito, muito, muito interessante ver isso, né? Ele mostrando os números, porque a gente estuda Bitcoin, estuda como o Fiat funciona, ações, empresas e tudo mais, mas aqui estão os dados, e ele está jogando esses dados em cima de uma empresa gigantesca, uma das mais valiosas do mundo. Imagina para o resto. Quanto risco não tem, né? Exato. Mas, enfim. So do the right thing. Agora vem o talagaço final. For the world, and adopt Bitcoin. Então, faça a coisa certa para o mundo, para os seus acionistas. Deixa eu botar aqui de novo, que ficou escuro. Então, faça a coisa certa para os seus clientes, funcionários, acionistas, para o país, para o mundo e para o seu legado. Adote Bitcoin. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats.
Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. E aí ele encerra a apresentação dele de 3 minutos. Olha aqui, eu fiquei quase 1 hora explicando isso. Doido, né? Não, foi o jeito que ele deu, né, de conseguir condensar tudo, e foi um jeito muito inteligente, né? Eu achei muito inteligente. Coloca realmente vários dados, fala só uma frase. De qualquer maneira, em 3 minutos a galera não vai conseguir absorver realmente e entender a estratégia que ele está fazendo e todo o valor, entender o real valor que tem o Bitcoin. Então, a galera vai ter que assistir fazendo exatamente isso, diminuindo a velocidade ou pausando cada slide para entender e absorver esse tanto de informação. E acho que tem tudo a ver mesmo que tu comentou, Carol, ele ter disponibilizado essa apresentação 1 semana antes, porque ele vai lá na terça-feira que vem. Uhum. Então, ele disponibilizou 1 semana antes, para que a galera realmente tenha tempo de assistir. Eu não estava entendendo muito bem por que ele tinha feito isso. Se era um vazamento de informação, qual era a estratégia. E acho que tu tem total razão. Deve ser justamente para as pessoas já irem, esses acionistas, essa galera da Microsoft, já entendendo, já assistir antes e já ir preparado para essa reunião. E até quem não sabe nada sobre Bitcoin. E até quem não sabe nada sobre o que o Saylor está fazendo. E mesmo não sabendo nada, só essas projeções para a própria Microsoft já estremecem a base, tipo, a gente nunca teve esse crescimento tão exponencial. Teve lá, sei lá, nos anos 90, quando cresceu muito, né, Microsoft, mas recentemente é só pelo tamanho, pela escala que tomou no passado. E eu fico pensando assim, quem é contra, a galera da Microsoft, que é contra comprar Bitcoin, vai se sentir culpado depois, né? Se realmente não comprarem, manter posição de ser contra e depois se arrepender. Imagina? Sim. Tendo visto todos esses dados e tendo tido acesso a essa informação. Sim, e aí o que aconteceu recentemente, né? A Microsoft teve uma queda super grande, caiu 0,2% esses dias, é o que estou vendo aqui, não, 14%. Essa semana que passou, por causa de uma notícia que ela estaria sendo investigada pela FTC, né, uma entidade americana. E aí a galera começou a dizer, com isso, o que vai sobrar só se a Microsoft comprar Bitcoin? Porque como é que os acionistas vão compensar essa queda com rumor negativo, né? Ainda mais não com um monte de risco, como o Saylor falou. Mas, enfim, outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que a gente já está com um tempão aqui de podcast, mas eu não queria deixar passar, é que essa semana também foi publicado que a Marathon, a empresa listada em Bolsa Americana, uma mineradora, ela também vai fazer estratégia Saylor. E eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela. Então, aqui o site da Marathon, saiu hoje dia 4, faz 2 dias, esse anúncio aqui. Mara Holdings announces proposed private offering of $700 million of zero coupon convertible senior notes. Eles vão fazer exatamente a mesma estratégia do Saylor. Eles vão emitir notas seniors, né? $700 milhões em notas seniors com zero coupon, ou seja, entregando 0 de lucro, 0% de juros, 0% de juros nesses cupons, ou seja, uma renda fixa. Tu vai lá, tu empresta dinheiro para a Marathon e com nenhuma promessa de juros para eles comprarem Bitcoin. Ou seja, uma mineradora que produz Bitcoin vai comprar Bitcoin. Tá, mas eu não entendi. Por que eu vou emprestar dinheiro para a Marathon para não ganhar nada de juros? É exatamente a mesma estratégia Saylor. Eles estão assumindo que a própria valorização do Bitcoin vai fazer as ações crescerem.
Tá, então Mas os investidores vão ganhar nisso, nessa valorização da ação da empresa, e não necessariamente não precisa garantir prometer Perfeito. nenhum tipo de juro. Tá, entendi. E, tá, cara, mas me veio outra questão aqui, Carol. A Marathon é uma das maiores mineradoras de Bitcoin. Se eles vão começar a segurar os Bitcoin, então, porque de onde é que sai o Bitcoin para o mercado? Sai dos mineradores. Né? Sai dos mineradores. Hoje nós temos um número X de Bitcoins que são minerados por dia, e essa justamente a cada 4 anos vai reduzindo, né, por causa dos halves. Então a gente tem um X de Bitcoins que são minerados diariamente. A partir do momento que as mineradoras resolvem fazer a estratégia Saylor e botar Bitcoin nos seus caixas, não vai ter Bitcoin no mercado, porque eles vão segurar esses Bitcoin. Sim, porque os mineradores, por incentivos, eles são vendedores de Bitcoin, né? Eles produzem Bitcoin, eles têm as contas em fiat, luz, manutenção, maquinário, né? E eles são vendedores, eles vendem Bitcoin para pagar as contas em fiat. Tanto que galera que fica olhando para dados on-chain fica cuidando ali os mineradores para ver quando que eles vão vender, né? Ficam observando as transações Coinbase e tudo mais. Isso quer dizer que vai ter pode haver uma grande inversão de lógica, ou seja, se mineradores vão passar a serem compradores, ou seja, eles mineram e eles seguram esses Bitcoin, e ao mesmo tempo eles estão comprando Bitcoin de quem quiser vender, isso quer dizer que está se criando um grande vácuo, maior ainda, porque é um grande movimento. O Saylor colocando essas apresentações para fora, empresas só observando o que o Saylor está fazendo. A gente viu ali fundos de imóveis começando a parear os seus empréstimos com Bitcoin. Olha como são múltiplas fontes de demanda e que esse vácuo ele está ficando cada vez maior. As compras de Bitcoin agora já estão 20 vezes maior do que o que os mineradores conseguem produzir mensalmente minerando, porque tem um limite, né? A rede Bitcoin tem um limite de Bitcoins que podem ser criados, que caiu agora com o halving que aconteceu esse ano. Então isso quer dizer que todo mundo que vender Bitcoin agora pode ser que não consiga comprar depois. Não a mesma quantidade, pelo mesmo valor que vendeu. Porque é uma grande demanda, e se a demanda é essa galera acumular para honrar com esses papéis que eles estão emitindo, isso quer dizer que pode ser que em algum momento do futuro nem tenha mais Bitcoin para ser comprado. Se as empresas todas resolverem fazer isso, essa estratégia Saylor. Vai ficar muito... vai ter uma alta demanda para comprar Bitcoin, mas pouca gente querendo vender. O que isso causa? Um choque de oferta e se não se pode produzir e criar mais Bitcoin do nada, o que acontece para que atenda os hodlers, quem tem Bitcoin e que não está travado nesses contratos? O preço sobe. É isso. É isso que acontece. Quando não tem Bitcoin, tem muita gente querendo Bitcoin, o preço sobe. E a gente está falando de ETFs comprando Bitcoin, a gente está falando agora de mineradoras começando a estratégia Saylor e outras empresas que podem também se interessar pela estratégia Saylor. E aí, realmente, é a profecia que se concretiza ali, né? Tudo que o Saylor está falando, de fato, começa a acontecer. E... bom, vamos acompanhar o que vai acontecer na terça-feira depois dessa reunião. Eu acho que a gente deve ter aí um grande sacode no mercado, né? Não só no mercado tradicional, quanto no mercado do Bitcoin, dependendo de como que a Microsoft vai responder a esse vídeo, a essa apresentação do Saylor. Carol, cara, eu acho que o recado desse podcast se você tem uma empresa, você pode fazer uma parte da estratégia Saylor, não precisa ser um triple max ali, mas você pode também adotar essa estratégia Saylor. Sim, tu nem sempre vai conseguir emitir ações para comprar Bitcoin, mas tu pode só comprar Bitcoin. Exatamente, você já pode fazer isso, você pode aceitar Bitcoin como pagamento e colocar esse valor que você recebe em Bitcoin, você pode colocar no caixa da sua empresa, é uma ideia. E outra, não venda seu Bitcoin. Não venda seu Bitcoin. A galera aí, tem uma galera Faria Limer dizendo, vender para recomprar depois. Cara, olha o que o Michael Saylor, um dos grandes, maiores investidores do mundo, está apresentando lá na Microsoft. O cara está dizendo para as empresas comprarem Bitcoin. Acho que
ok, o Michael Saylor, ele tá dando um exemplo, mas ao mesmo tempo, olha os oldies do passado, os bitcoiners do passado. Tem tantos exemplos de pessoas que venderam no ciclo de 2014, 2017, 2021, que depois nunca mais conseguiram comprar a mesma quantidade de Bitcoin depois que venderam. Eu postei hoje um vídeo ali do Shamat dizendo que trocou Bitcoin, que vendeu Bitcoin para comprar um terreno. E agora o terreno vale a mesma coisa que na época, um pouquinho mais, e Bitcoin, a mesma quantidade, valeria bilhões de dólares. Então a questão é essa, se tu vender Bitcoin, tu tem que estar tranquilo que depois tu nunca mais vai conseguir comprar aquela mesma quantidade, e esteja ciente disso, porque depois tu só vai ver essa valorização, o quanto o Bitcoin está valendo, cada vez mais distante, cada vez mais difícil de acumular aquela mesma quantidade. Exatamente. Ouça quem já está há mais tempo, que já passou aí por vários ciclos. Tenho certeza que muita gente aqui embaixo vai ter nos comentários que já passou por isso, já vendeu, já fez trade com Bitcoin, acabou perdendo satoshis, já vendeu Bitcoin no passado para fazer, sei lá, precisou vender, né? Se desorganizou e precisou vender e depois acabou não conseguindo comprar Bitcoin no mesmo preço. Eu sou um exemplo disso, em 2019. Eu estava estudando Bitcoin, fiz ali compras e vendas, já fiz trade, já fiz tudo que vocês possam imaginar, já experimentei várias estratégias ali no início de 2019 e também não consegui recomprar Bitcoin pelo mesmo valor ali naquele ano. Então, assim, quem já está há mais tempo no mercado sabe que acumular é o mais importante, ter consistência é o mais importante. Se você quiser aprender profundamente sobre Bitcoin, se inscreva no Bitcoin Starter. Em 3 dias, numa sentada, assim, você assiste todas as aulas, tem 100 aulas para você assistir, e sai um expert. Você vai sair assim, ó, entendendo tudo que o Michael Saylor está falando, e vai conseguir acompanhar o mercado, vai conseguir montar a sua própria estratégia, saber como comprar, como guardar com segurança. Você quer profundamente entender Bitcoin, entra no Bitcoin Starter, em 3 dias você está pronto para começar. Tá? Se você não entende nada, ou se você quer se aprofundar ainda mais, a gente espera na turma. Carol, foi incrível a tua análise da apresentação do Saylor, adiantou aqui para nós, para toda a audiência aqui da área Bitcoin, o que o Saylor vai apresentar para a MicroStrategy, para Microsoft, olha aí, esses são 2 nomes muito parecidos. Obrigada por ter estudado essa apresentação e ter repassado, né, e feito essa análise aqui para todos nós. Juro, Cacá, tamo junto e foram 3 minutos intensos, né? Até eu fiquei assim, para só um pouquinho, deixa eu olhar isso aqui direito. Tive que olhar depois em slow motion. Mas que bom que deu para entender um pouco e espero que ajude a mais pessoas compreenderem o que o Saylor tá falando, porque tem tanto food ao redor disso que eu acho que é importante esclarecer também. Boa. Então tá, nos vemos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem, tanto no Spotify, comentem no YouTube, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. Não esquece de nos avaliar no Spotify, dá aí as 5 estrelinhas aí para nós, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Opt out.